A guerra da Rússia contra a Ucrânia está destruindo uma nação inteira e já ultrapassa as fronteiras, já afeta a inflação no mundo, onde se fala em escassez de commodities, de energia e também agrícolas, além de um novo baque para muitas economias e para a cadeia global de suprimentos. Para falar sobre como investir nesse contexto e num cenário de juros ainda mais altos do que as projeções iniciais, eu convidei o Márcio Fontes, da Asa Investments, que é uma gestora com uma visão essencialmente macro e que tem aproximadamente 600 milhões de reais sob gestão. Eu sou Carla Spotorno, jornalista da Agência Estado, e começa agora, então, o programa Cabeça de Gestor. Márcio, a maior posição do fundo tem a ver com a inflação dos Estados Unidos, né? Como que mudou alguma coisa depois dos comentários do presidente do BC americano na semana passada e na segunda-feira, dia 21, né, que ele até sinalizou com um aumento maior do que 25 pontos base? Olá, Carla, amigos do TV Estadão, muito obrigado aí pela oportunidade. Então, de fato, a maior posição do fundo é uma posição que aposta no aumento de juros nos Estados Unidos, não nos juros internacionais, em particular nos Estados Unidos. E, de fato, o último comitê de política monetária lá nos Estados Unidos, lá na América, trouxe novidades, sim, através das projeções que foram divulgadas dos diversos membros do comitê, mostrando uma perspectiva de aumento, né, de taxa de juros acima do que era esperado, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, né? Mais recentemente, então, assim, a posteriori também houve uma entrevista do próprio presidente, do Powell, em que ele enfatizou a necessidade de aumento de juros diante das condições extremamente apertadas no mercado de trabalho, diante das condições muito desfavoráveis no que diz respeito à evolução da inflação, né? E sinalizou, tanto após a divulgação da decisão do comitê na entrevista, quanto até hoje, há poucos minutos atrás, né? É uma probabilidade muito importante da próxima reunião compreender um aumento no ritmo de 50 pontos, não mais de 25 pontos. Isso, na posição, na carteira de vocês, afetou de alguma forma? Então, como a gente tem essa proposta, né, a gente acha um trade que tem muito para ganhar, né, e pouco para perder, essa proposta de aumento, de apostar, né, no aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, o fundo se beneficiou importantemente desse movimento, né, e vem continuando aí com um excelente retorno em função dessa aposta em particular no que a gente vem trazendo nos últimos meses no produto. Essa aposta, ela ganhou tamanho, abocanhou uma maior parte do orçamento de risco com o início da guerra e com essa pressão inflacionária que a gente vê globalmente, tanto em commodities de energia quanto agrícola? Olha, Carla, essa aposta é uma aposta que, extraordinariamente, ela vem estando no fundo há muitos meses, né? A gente entende que a gente está mudando no que diz respeito ao panorama macroeconômico global. A gente vinha dos últimos 10, 20 anos, um mundo que os governos poupavam, que a gente tinha excesso de mão de obra boa vindo da China, globalização, né? Aspectos que, em suma, deprimiam a dinâmica dos preços e faziam com que o grande desafio dos bancos centrais no mundo inteiro fosse, né, controlar um processo naquela época em curso de desinflação. A gente, de alguns anos para cá, poucos anos, em particular do início da Covid para cá, a gente começou a assistir uma outra situação, uma situação em que os governos estão preocupados em gastar mais dinheiro para sustentar uma rede e melhorar uma rede de a infraestrutura social, né? Os governos estão preocupados em gastar dinheiro, né, com a questão de toda uma construção de uma infraestrutura de energia limpa. Está havendo uma certa desglobalização, episódios disso, a guerra dos Estados Unidos com a China comercial, a guerra tecnológica entre esses dois países, a própria guerra agora da Ucrânia.
né? O trabalhador chinês não está sendo mais jorrado para a mão de obra global, ou asiático ou chinês, essa demografia inverteu de direção, né? Então, todos esses fatores e somados aos choques de oferta, agora da guerra, como você bem mencionou, e da Covid, estão fazendo com que as taxas de inflação subam. Em particular, nos Estados Unidos, você ainda tem mais elementos, digamos, que jogam jogam lenha nessa fogueira, né? Quais sejam? O mercado de trabalho está o mais apertado da história. Você tem 1,8 trabalhadores para apenas uma vaga. Isso é uma coisa completamente incomum, né? O hiato do produto, né, está fechado lá e está fechando mais ao longo dos próximos meses. É previsto fechar mais ao longo dos próximos meses. E o comitê e a posição do Banco Central tem sido, até a última reunião, uma posição da gente em que a gente estava observando o maior estímulo monetário da história diante de todo esse quadro. Então, assim, observando isso, a gente já veio com essa posição. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia, chegando ao seu ponto, digamos, nos encorajou a, digamos, manter essa posição, que é uma posição grande dentro do contexto do risco do fundo, que hoje ocupa aí alguma coisa em torno de 75% do risco atual do fundo, né? Uma posição boa e que ocupa 75% do risco do produto hoje. Já é uma fatia bastante grande, né? Sim. Falando um pouco dos efeitos na cadeia global de suprimentos, por conta da guerra, né? Qual a visão que vocês têm e como vocês refletem essa visão na carteira do fundo? Então, quer dizer, essa guerra, ela é mais um episódio importante de um outro quadro, né, que vem se desenhando também ao longo dos últimos anos, né, que é o da escassez de alguns produtos. Em particular, nós estamos falando no mundo das commodities, né? Então, quer dizer, a gente vinha com o entendimento de que haveria escassez de petróleo, por exemplo. Por que a escassez de petróleo? Para construir toda a sua infraestrutura de energia verde, para que você tenha, digamos, o maior uso desse tipo de fonte energética nos próximas décadas, para cumprir com aqueles objetivos de descarbonização que existem para 2050, 60, você tem que gastar 2% do PIB global ao ano com a construção desse parque, né, energético, e isso, né, hoje usa a nossa energia tradicional, ou seja, o petróleo. Em paralelo, nos últimos anos não houve investimento, né, não houve nenhum incentivo para o investimento de produção dessa fonte. Então, quer dizer, a demanda está aumentando do petróleo e a oferta não está aumentando. O quadro da guerra, digamos, ele intensificou esse problema. Ele fez com que esse problema ficasse pior ainda. Por quê? O segundo maior produtor de petróleo do mundo é a Rússia, né, que está sendo embargada pelos países do Ocidente, no que diz respeito aos seus produtos, a uma série de itens na sua economia. Então, o que acontece é que estima-se que a Rússia hoje, que exporta, digamos, alguma coisa em torno de 7 milhões de barris de petróleo dia, né, para o resto do mundo, né, ela, digamos, pare de exportar desses 7, 2 a 4 milhões. Né? Então, é muita coisa. O consumo e a demanda e a oferta de petróleo estão na ordem de 100 milhões. Né? Então, quer dizer, a Rússia mexer com 2 a 4 milhões disso, você está mexendo com 2 a 4% de tudo que é produzido. Né? Então, assim, disse que cada 1 milhão de barris a menos de produção causa $15 de aumento no preço. Então, quer dizer, é um efeito hiper importante. Um outro efeito que a gente tem nessa guerra é a produção, no que diz respeito à produção agrícola. A Rússia e a Ucrânia somadas, elas têm 40% da produção de trigo do mundo. Né? Se essas regiões tiverem dificuldade de exportar o trigo, né, você vai ter efeitos em cadeia, não só no trigo, né, como em outros produtos correlacionados, tais como a soja, grãos correlacionados e o milho, né, que
esse último, por sua vez, também é usado para a produção dos dois últimos, para a produção de biocombustível, que aí também faz um efeito que nutre a cadeia energética novamente. Então, quer dizer, são dois exemplos de commodities que, digamos, são afetados com essa guerra, né? Sim, e que afeta muito a indústria brasileira também, né? Então, milho e trigo afeta, inclusive, a cadeia da proteína animal, que é uma cadeia exportadora bastante forte no Brasil, né? Commodities metálicas, vocês entendem que, enfim, a gente viu aí uma valorização de algumas commodities metálicas, geralmente ouro é um ativo que é considerado porto seguro para momentos de crise, né? Você tem esse tipo de ativo na carteira? Eles estão na carteira por proteção? Como que vocês lidam, né? Como vocês observam esse mercado? Essa é uma ótima pergunta. Quer dizer, a gente gosta, de maneira geral, de trabalhar, né, com posições que estejam ligadas à nossa visão macroeconômica global e local, né, que tenham uma relação muito boa de custo-benefício, e, se possível, a gente faz um esforço muito grande para tentar arrumar proteções para essas nossas apostas. Então, por exemplo, a gente aposta hoje que os juros sobem nos Estados Unidos. A situação da guerra é inflacionária, então os juros tendem a continuar subindo. Entretanto, se a guerra passa por um momento agudo de intensificação, como houve algumas situações nas últimas semanas, nesse ponto do tempo, às vezes os juros caem um pouco pela que a gente chama de fuga para liquidez, ou seja, as pessoas que estão saindo de ativos de risco procuram os ativos do Tesouro Americano para fazerem proteção. Depois volta a subir. Mas, para proteger desses momentos em que o juro cai, a gente gosta de ter uma proteção para a situação, digamos, de uma intensificação do conflito, né? E essas proteções, a gente gosta de ter alguns commodities ligados. Para esse fim, a gente gosta de ter alguns commodities ligados a conflitos de guerra, e especificamente essa situação geopolítica que a gente tem na situação do conflito da Ucrânia com a Rússia. Então, e a gente gosta também de hedges que, independente da situação deles fazerem hedges, que sejam posições que a gente teria até um pouco, mesmo que não fosse para o fim do hedge, para a finalidade do hedge. Então, a gente tem a compra do petróleo, né, porque a gente acha que estruturalmente é algo que tende a subir, e faz um hedge para a guerra também. Então, ele cumpre com as duas funções. A gente tem, digamos, a compra da prata, como você bem colocou, metais preciosos em momentos de guerra, né? São defesas importantes para uma eventual agudização da crise, né? E a prata está aí pouco acima do preço pré-guerra, com fundamento também de alta, ela é usada para a produção de baterias eletrovoltaicas também, ela tem um fundamento de alta no médio prazo. E, por fim, a gente tem o cobre, né? A Rússia é produtora de uma boa parte de 3% a 4% do cobre do mundo, e o cobre tem também uma perspectiva digamos, de desbalanço, né, entre oferta e demanda, muito importante para os próximos anos. A demanda deve dobrar com um aumento da produção de baterias eletrovoltaicas, enquanto que a oferta do cobre tem uma expansão, digamos, uma expansão complexa. Ela passa por países com questões geopolíticas mais, digamos, complicadas. Então, assim, é um produto que também tende, no médio prazo, a subir. Além disso, a gente também vem trabalhando, agora, nesse ponto, a gente estava com posições quase inexistentes, agora a gente voltou a acrescentar algumas posições vendidas em bolsas internacionais, em função delas estarem aí próximas do preço justo para o curto prazo, mas caso a guerra se agudize, enfim, o episódio da guerra piore, elas teriam um bom espaço para cair, diante, inclusive, do que a gente já viu há pouco tempo atrás, né? Elas fizeram um fundo bem importante aí alguns dias atrás. Isso são índices acionários, a gente está falando do S&P 500, ou são cestas ou ações específicas? A gente foi muito bem sucedido
apostando contra o índice da Bolsa, o índice alemão, né, que é o DAX, né, que é um índice que compreende empresas do setor industrial, né, tem uma geografia próxima da guerra, é um país que sofre bastante com a falta de fornecimento de energia da Rússia. Então, assim, indústria sem energia, né, é uma história boa para, digamos, você eventualmente fazer uma aposta contrária ali, né? Um short, né? E a Alemanha já tem vocalizado bastante essa questão, essa preocupação com a energia que importa, né, ali da Rússia e da Ucrânia. Exato, exato. E o índice está aí, voltou para... A gente vendeu, comprou de volta, agora ele voltou de novo para patamares próximos do pré-guerra. A gente acha que meio que está sendo conveniente, né? Do ponto de vista do hedge, até do preço mesmo, pouco para subir, muito para cair, né? A gente sempre pensa assim, muito para ganhar em alguma coisa, para perder pouco, né? No caso da Bolsa Alemã, isso passou a ser verdadeiro de novo e convém como hedge do nosso portfólio. E a gente também tem um pouquinho de venda na bolsa, em ativos no S&P, na Bolsa Americana, na principal Bolsa Americana, que é o S&P, né? A ideia, basicamente, do S&P é que o valuation ele argui para o S&P mais ou menos nos preços que estão agora, mas não contemplando um cenário de crise, né? Quer dizer, caso a gente entre no cenário de crise, o preço cai. Então, quer dizer, o preço pode ficar parado por ali por um tempinho, mas numa crise ele cairia, né? E ao longo do tempo, na medida em que o Fed, né, o Banco Central Americano, vai promovendo o que a gente chama de quantitative tightening, né, quer dizer, ele vai drenando o dinheiro da economia, e esse processo vai prejudicando, digamos, a performance da bolsa, né, na medida em que tem menos dinheiro para comprar o mesmo volume de ativos. Quer dizer, basicamente, a gente está falando num processo inverso das últimas 2 décadas, em que apareceu muito dinheiro para comprar aqueles ativos que não aumentavam, né? Então, o múltiplo da Bolsa Americana, que em 2008 era 12, passou a ser 22. Agora a gente vai fazer o caminho contrário. Sim. É engraçado que a gente o Banco Central americano vem falando desse quantitative tightening desde o ano passado, vem falando, preparando o mercado, comunicando a alta de juros, mas agora que está para acontecer, parece que tem uma onda e derruba todas as projeções, né? Para resumir, queria só encerrar eu te ouvindo para entender como é que ficou agora a cabeça de vocês. Vocês acham que tem quantas altas de 50 pontos base? Tem mais 6 reuniões do Banco Central dos Estados Unidos esse ano, né? Como é que vocês veem essa jornada agora? Olha, cara, eu acho que o problema dos Estados Unidos, o problema de inflação nos Estados Unidos, ele é ímpar, é um problema extremamente importante, assim, é algo que a gente nunca assistiu pelo menos nas últimas décadas, uma coisa, como a gente falou aqui, as condições estão todas voltadas a gente assistir mais inflação. E o nosso livro-texto, né, o livro-texto de economia, indica que você deve aumentar os juros além da taxa neutra para controlar um processo em que a inflação está muito acima da meta, né? A meta de inflação é 2%, a inflação está rodando no seu núcleo, hoje, próximo a 6%. Né? Então, assim, para que esse trabalho seja feito, você precisa subir as taxas de juros, além do neutro. Então, assim, hoje a gente está numa taxa de juros ridiculamente baixa, a gente ainda está em 0,25, com mais 8 pontos, 0,33. Né? Então, quer dizer, para você chegar no neutro, o Fed considera o neutro algo próximo de 2,5. A gente precisa subir quase 200 pontos. Né? E para subir 200 pontos, diante desse quadro, deveria ser uma ação rápida, como o próprio Powell já falou hoje. Então, eu imagino que eles devam chegar à taxa neutra neste ano. Para isso, eles deveriam subir nas 6 reuniões que faltam, pelo menos 3 delas serem 50 pontos. Entretanto, quando a gente olha para o médio prazo e pensa que os juros poderiam ter que ir para 5%, para 4%, né, para 2%, 3% acima do neutro, diante do quadro, não me surpreenderia se a gente observasse 6 altas de 50 pontos, né, quer dizer, marginais, ou seja, a gente visse realmente as taxas de juros nos Estados Unidos chegando no final do ano pouco acima de 3%, o que seria bem razoável diante desse quadro. Sim. E se isso acontecer, parece até um outro banco central, né, que vem fazendo tudo de uma forma bem devagar, mas é isso, né, olhando os números, olhando o cenário à frente,
com uma guerra acontecendo, sem cessar fogo em vista, é o que a gente imagina. Márcio, eu quero te agradecer demais pela entrevista, viu? Muito obrigada. Bom, enorme prazer nosso aqui, Carla. Estamos à disposição aí de vocês para qualquer dúvida e para qualquer outra ocasião que a gente possa dar o nosso depoimento nesse espaço aqui. Muito obrigado por vocês aí pela oportunidade. A gente que agradece aí novamente e a gente encerra então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.